Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está, dependendo do horário que você assiste a aula, né? Essa aqui é a parte 2, tá, do curso da primeira aula do curso de Economia Matemática 1, são vários nomes, né? Então, essa aqui é a parte 2 da aula 1, que é referente ao dia 2 de março de 2021. Tá vendo como é? É bom escrever? Você escrevendo tem mais... Você sabe do que você está falando. Esse aqui é o curso de Economia Matemática 1. Primeira parte do curso já está gravada, está disponibilizada. Deixa eu abrir lá para vocês algumas coisas que eu queria mostrar. Tá, primeiro, né? Deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o canal do YouTube, então eu já passei o link para vocês, também está no Moodle. Provavelmente segunda-feira eu vou mandar um novo e-mail com esses links novamente. E aqui está a playlist Economia Matemática 1, tá? Se você for abrir lá Economia Matemática 1 2021.1, você vai ter todas as aulas que a gente vai fazer durante esse curso, tá? Tirando as aulas de dúvidas, que as aulas de dúvidas vão ser ao vivo e não vão ser gravadas, tá bom? Todas as aulas de conteúdo vão estar aqui, tá bom? Do começo até o final do curso. Então já tem a parte 1 da aula de hoje lá, e agora eu estou gravando a parte 2 da aula de hoje. Daqui a pouco vai aparecer lá, parte 2 da aula de hoje, tá legal? Finalmente voltou o meu acesso ao Moodle. Por enquanto, eu só tenho esse tópico aqui de informações iniciais, que vocês vão encontrar a página do Google Drive, vão encontrar o link do YouTube, tá? Além disso, eu vou criar daqui a pouco, onde daqui a pouco é entre agora e a próxima semana, isso daqui. O que é isso daqui? Isso daqui vai ser todos os prazos que você tem. O que significa? Lembra que eu falei na aula passada, né, na parte 1 da aula, que uma das coisas que eu vou fazer é o resumo das aulas, lembram disso? O que é o resumo da aula? Sempre que tiver uma aula de conteúdo, eu vou avisar para vocês, essa é uma aula de conteúdo, então essa parte 2 aqui do curso é uma aula de conteúdo. Sendo assim, eu vou pedir para vocês me enviarem um resumo da aula. O que é isso? Se esqueceram, se não assistiram a aula ainda, a primeira parte, assistiu a aula de hoje, que é de conteúdo, terminou de assistir a aula, abre um Word no notebook, escreve uns 2, 3 parágrafos só dizendo: o professor falou que a aula de hoje foi sobre funções de várias variáveis e fez exemplos e colocou derivada parcial, ensinou o método de não sei o quê, e terminou de escrever bem pequeno, tá? Uma folha, não inventa de fazer 5 folhas não, que eu não vou ler. Uma folha de Word. Só para eu ver que vocês leram, que vocês viram a aula, tá? Terminou, escreve isso, manda para qualquer um desses 2 e-mails aqui. renanribeiro.ufba.br, renanufba.gmail.com. Preferência, Gmail, tá? No assunto, para simplificar para mim, coloca o seu nome completo, resumo da aula, então seria o resumo da aula 1, economia matemática. Renan, mas você também já disse que toda aula, como são 4 horas seguidas, você vai repartir em 2. Isso, toda aula eu vou repartir em 2. E essa daqui vai ser uma aula mais particular, que só metade é aula de conteúdo, a outra metade não. Geralmente, toda aula vai ter as 2 partes de conteúdo, tá? E como é que eu faço para enviar para você? Se quiser, manda um e-mail só, com essas 2 partes da aula, não precisa repartir, tá? Então, imagina que as 2 partes da aula de hoje fosse conteúdo. Então, se quiser, assista as 2 aulas, me manda um e-mail só, tá? Se quiser, reparte também. Parte 1, parte 2, me manda 2 e-mails, não tem problema nenhum. Se repartir, coloca aqui, parte 1 de 2, tá bom? Como hoje a referência é dia 2 de março, eu não sei quando vocês vão assistir a aula. Podem assistir antes? Pode. Pode assistir no dia e no horário? Pode. Pode assistir depois? Pode. A única coisa que eu vou falar para vocês é para enviar para mim esse resumo até o dia 9 de março. Uma semana a partir da data do oficial da aula. Beleza, vamos voltar lá para o Moodle. E daí? Lá no Moodle, eu vou colocar também lá as informações das aulas de conteúdo e vou colocar do lado a data para vocês enviarem. Então, daqui a pouco vai ter um tópico igual a esse daqui do curso e vai ter lá, resumo da aula 1, 9 de março de 2021. E a partir do dia 10 de março eu coloco esse parênteses aqui, expirado. Para que serve isso daqui? Para vocês acompanharem. Renan, eu
eu olhei essa informação na aula, mas não lembro, vou ter que ver a aula de novo. Não, se quiser abrir o Moodle, vai estar lá, tá bom? Renan, eu perdi 3 aulas por algum motivo, estou voltando, e como é que está a situação? Olha lá, você vai ver os prazos, tá bom? Isso aqui são os prazos finais, ou deadline, que mais uma vez o inglês diz necessário, como fala o Rômulo Mendonça, da ESPN, são as datas finais, tá? Então, vai ter tudo lá, prova, vai ser igualzinho isso daqui, tá bom? Beleza. E também a pasta do Google Drive, deixa eu falar rapidamente dela. Então, na pasta do Google Drive, você vai ter as aulas, né? Como eu já falei, a ementa do curso, aula 1, 2021, 0302, 2 de março de 2021. Se você abrir lá, vai ter a parte 1 da nossa aula, o PDF que eu utilizei. Daqui a pouco também vai ter a parte 2, que é a aula que eu estou gravando agora, e o PDF que eu vou utilizar. Tá legal? Depois de tudo isso, a gente pode fechar isso daqui e falar da aula de hoje. Então, a situação é o seguinte, na verdade. Essa matéria é optativa e eu não tenho ideia de qual período vocês estão, tá? Eu vi na ementa do curso de graduação em economia que vocês têm álgebra linear e cálculo na ementa, não é? Com o departamento de matemática, mas não sei se vocês já fizeram esses 2 cursos, tá? Não sei também, não cheguei a ver se tem outros cursos de matemática. Então, o que foi que eu pensei? Né? Em uma sala de aula, infelizmente a gente não está, seria muito mais fácil para mim. Eu conversaria com vocês e perguntaria qual período vocês estão. Aí vocês falariam, não, estou no tal, estou no tal, estou no tal. Já viram cálculo? Já viram álgebra linear? Já viram o que foi que vocês já viram de matemática? Já fizeram micro 1? Já fizeram macro? E a gente conversaria, eu entenderia mais ou menos como é que está a situação de vocês. Além de perguntar também o conteúdo. Né? Ah, mas vocês aprenderam isso, aprenderam aquilo. Infelizmente a gente não está em sala de aula. Então, eu estou montando um curso que eu acho que vai ficar bem legal, tá? Para a gente fazer. E eu decidi fazer o seguinte: na aula de hoje, essa metade da aula de hoje e provavelmente a metade da aula da próxima semana, eu vou fazer uma revisão básica de matemática, tá bom? Bem básica mesmo. E aí logo depois a gente entra em métodos matemáticos um pouquinho mais sofisticados, tá bom? Então a aula de hoje vai ser só uma revisão. Ah, sim, também eu queria falar o conceito do porquê aprender matemática, né? Na economia. Por que serve? Por que aprender? Qual é a vantagem que eu vou ter nisso? A gente aprende matemática porque é bonito? Não, porque é útil, tá bom? Eu gosto muito de matemática, tá? Meu mestrado é em matemática, então eu sou bem enviesado em relação a isso. Mas assim, a matemática, mesmo que eu não gostasse, ela é muito útil na economia. Você consegue fazer muita economia usando matemática, sabe? Mas vamos falar sobre isso na aula de hoje. Então, essa aqui é a aula 1, né? Economia Matemática 1. Então, a gente vai falar sobre agora dos modelos econômicos. Então, primeira coisa é por quê, né? Por que descrever a realidade com um modelo matemático? Sim, uma outra coisa. Esse aqui é o material que eu escrevi, tá? Traduzido, na verdade, é 80% cópia. Cópia não, né? Cópia é uma palavra muito forte. É 80% inspirado, vamos dizer assim, nesse material aqui de baixo, tá? Que está na bibliografia. Quem quiser ver o material original, tá lá. Isso aqui é esse material aqui, mais algumas coisas que eu acrescentei, tá bom? E o material está em inglês também. Eu não queria trazer para vocês o material em inglês. Tá, então... E outra coisa também. Nossa, eu falo tanta coisa. Eu sou bom em matemática, né? Eu tenho mestrado em matemática, eu sou bom em economia, tenho graduação em doutorado em economia, mas eu sou horrível, analfabeto em português, tá? Então vai ter erro de português grandes aqui, tá bom? Se tiver, me avisa, se puder, me avisa onde está o erro que eu corrijo, mas eu peço paciência para vocês que o português não é o meu forte, não. Apesar de gostar muito da língua, eu nunca tive muita afinidade, não. Então, descrever a realidade com modelo matemático. Então, isso daqui, por que descrever as coisas com modelo matemático? Isso aqui não é só economia. É economia, as outras áreas também, que utilizam a matemática para descrever a ciência dela. O que significa? O modelo matemático é um conjunto de equações que são utilizados para descrever a realidade
no passado e o momento atual, ou estimar acontecimentos futuros. Então, se você pega você tem um monte de ideia um monte de ideia de economia. Ah, eu acho que isso aqui acontece, eu acho que isso aqui acontece, mas você precisa provar que realmente acontece. Ah, Renan, eu acho que se o governo abaixar ainda mais a taxa de juros, já está lá embaixo, não vai ser eficiente e vai criar inflação, vamos supor. É um achismo seu. Como é que você prova isso? Como é que você fala que realmente isso é verdade? O que é que você faz? Você pega todo o seu achismo e fala, eu vou tentar ver como é que faz isso. Aí você começa a pensar como é que o modelo que você vai utilizar. Na hora que você pensa no modelo que você vai utilizar a matemática para simplificar a sua modelagem, tá bom? Então você pensa o que você assume, transforma isso no modelo matemático e tenta provar o que você quer. Mas o seu modelo, ele pode tanto descrever o passado, como também, quando você faz um modelo matemático, tentar prever o que acontece no futuro. Prever o que acontece no futuro é difícil, né? Muitas vezes você vai errar, mas é interessante pensar que você pode fazer isso. Por exemplo, a minha tese de doutorado é em economia do meio ambiente, né? Aí eu estou até escrevendo um negócio agora sobre a minha tese. E eu estou utilizando muito material da ONU. E a ONU fala 2060 tem a possibilidade de não sei quantas bilhões de pessoas estarem sem água potável, por exemplo. Como é que eles fazem isso? Eles montam um modelo matemático lá, fazem as previsões dele e chega naquele valor, tá? É tudo fundamentado, né? A ONU, quando divulga, não é da cabeça da ONU, é 2 bilhões, é 3 bilhões, 4 bilhões, não. Ele faz um modelo matemático, pega um monte de cientista, um monte de especialista, não sei o quê, e junta todo mundo e faz um modelo de matemática da situação, resolve e no final acha o valor lá, interpreta, né? Então, veja que também pode usar para prever acontecimento futuro. Economia também. Pensa, eu não sei se vocês já viram, né? Novamente, eu não sei que curso vocês já fizeram em economia. Em macro, tem um monte de Ezinho. T. T. Um que é de expectativas no tempo T, tá? T. No, da variável. O que significa? Quanto eu estou assumindo que aquela variável ali vai assumir no tempo T? Qual o valor dela no tempo T? Por exemplo, inflação. Inflação, você sabe qual é a inflação de 2000? Sabe, porque está lá divulgado, o governo divulgou, fez as contas e mostrou a inflação de 2000, eu não sei quanto. 2001 sabe, 2002 sabe, por aí vai. 2020, acho até que já sabe, né, que a inflação é divulgada mensalmente, é só fazer o anual dele. E 2021, sabe? Não, você tem janeiro, que já passou, fevereiro, que já passou, quer dizer, está passando. Para vocês já passaram, tá? Que a aula só vai, a aula do dia 2 de março, então vou assumir que já passou também. Mas a de março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, você não sabe a inflação, não é? Mas você pode tentar prever ela, usar um modelo econômico, que tem muita matemática, para tentar prever qual vai ser a inflação de 2021. Tá? É isso, por exemplo, não sei se vocês já viram, esses bancos de investimento, corretoras também divulgam a expectativa de inflação do ano é de 4%. Já viram isso? Você abrir abre no Google lá, até posso abrir aqui, mas que eu não quero abrir agora. Vamos lá. Expectativa, a cara do homem, do presidente. E depois vem o Palmeiras ainda. Expectativa de inflação, tá vendo? Abaixo do mercado, é 3,75%. O que é expectativa de inflação? É quanto a gente espera que a inflação seja no ano. E como é que faz isso? Matemática. O cara pegou toda a economia que ele conhece, montou um modelo matemático e agora está fazendo as previsões, tá bom? Todo banco tem isso, tá? Isso não é uma particularidade da academia, não, dos professores de economia, não. Eu fui estagiário do BBM, que hoje é Bocom, eu acho. Bocom BBM, que é um grupo chinês que comprou o banco. E eles tinham um modelinho mesmo. Todo dia a gente rodava esse modelinho. Eu era estagiário, eu que rodava, né? O pessoal pensava, eu rodava. Eu rodava esse modelinho para tentar descobrir se mudou alguma coisa a inflação. Todo dia eu tinha que rodar esse modelo para a área que eu estava divulgar qual era a inflação esperada. É um modelinho matemático mesmo, construído.
com muita economia por trás, né? Sim, por que eu falei isso? Tá, então, isso aqui é para estimar acontecimentos futuros, tá vendo? Você pode tanto usar a matemática para tentar fazer o que está hoje, como estimar o futuro. Tem uma outra técnica ainda, que é bem interessante, que é quando você tenta estimar o futuro usando os dados do passado. O que quer dizer isso? Imagina, pronto, esse banco que eu trabalhei, né? O BBM, a gente todo dia rodava um modelinho lá para tentar estimar qual seria a inflação, não é? Inflação futura. Então, até aquele dia eu tinha aqueles dados, depois a inflação futura, né? Estimada pelo banco. Tá legal. Mas como é que eu sei que esse modelo é bom? Como é que eu sei que esse modelo realmente presta? Renan, eu usei ele por 2 meses e eu vi com a porcaria. Eu tenho que esperar usar 2 meses para ver que é uma porcaria? Não. Eu posso pegar os dados do passado, fazer esse mesmo modelo, por exemplo, até 2010, com os dados até 2010. Eu pego os dados até 2010, rodo o modelo e vejo 2011. 2011 está no nosso passado, mas no modelo com dados de 2010 é o futuro. E comparar com a realidade, entendeu? Então, se eu pegar os dados até 2010, eu vou estimar 2011, 2012, 2013, 2014 e vou ter a inflação de verdade, né? Quanto foi? E aí, eu vou ver quanto bom é o meu modelo. Se for muito distante, meu modelo é ruim. Se for muito próximo, meu modelo é bom. Não é? Então veja como a matemática serve bastante para você ter um conceito, tanto de você ver o passado, como você tentar prever o futuro, como também dizer se o seu modelo é bom ou ruim. Renan, pensa no modelo que você pensou. Se abaixar a taxa de juros, vai ter um monte de problema na economia. Eu acho que isso vai acontecer, vamos supor. Eu acho que se abaixar ainda mais a taxa de juros, que eu acho que não vai abaixar mais, vai ter um monte de problema na economia. Como é que eu tenho certeza que isso vai acontecer? Eu posso achar isso, outra pessoa pode dizer, eu não acho isso. Vai ficar, eu acho ou não acho, eu acho ou não acho. Não. Você roda um modelo e vê se o seu modelo é bom o suficiente para explicar isso. Tá bom? E se realmente abaixar e acontecer isso, é porque esse modelo é bom. Tudo bem? E se realmente abaixar e não acontecer? Às vezes nem é um modelo que não é tão bom. Às vezes é você não pensou numa variável e vai incorporar ela. Eu não pensei nas exportações líquidas. Eu vou lá e incluo ela. Geralmente, quando explícitos de forma matemática, o problema é simplificado, ocorrendo um estudo mais profundo de variáveis que queremos analisar e seus impactos nas outras variáveis. O que eu estou dizendo aqui? Quando você é economista, né? Eu sei que a inflação está relacionada com desemprego, eu sei que a inflação está relacionada com a emissão de moeda, mas como é esse relacionamento? Como é que eu posso medir esse relacionamento? Aí você faz um modelo matemático. Mas além disso, imagina, se eu falar, vamos voltar para o exemplo da inflação. Eu vou tentar prever a inflação com a emissão de moeda. O governo que está emitindo mais moeda gera mais inflação. Além da emissão de moeda, eu vou colocar também o consumo das famílias. Se o consumo das famílias crescer, o preço dos bens vai aumentar, o que gera inflação. Tá? Pessoal, novamente, né, eu não sei o que foi que vocês viram ou não viram em economia. Tá legal? Em sala de aula seria muito mais fácil, alguém levantaria a mão, Renan, o que é inflação? E aí eu tentaria explicar para vocês, né? Mas, tiver alguma dúvida, me manda no e-mail, tá? Eu vou estar sempre aberto para receber e-mail. E sempre que eu tentar ver algum termo mais pesado da economia, eu vou tentar explicar, tá? Inflação, acho que todo mundo sabe, né? Inflação, vê lá no curso de Introdução à Economia, o que é? É o aumento do preço dos bens, né? Aumento, vamos botar preço médio dos bens, tá? Depende da cesta. O governo lança uma cesta de bens de consumo, mede aqueles preços lá, e aí se os preços subirem, é inflação. Se cair, é deflação, tá bom? Mas é uma cesta muito grande de bens. E pensa que cada bem que entra na cesta, por exemplo, arroz. Arroz é um bem que entra nessa cesta de inflação, do IPCA, por exemplo, que é o Índice de Preço Consumidor Amplo, né? Mas dentro do arroz entra um monte de variável também. Quando você fabrica arroz, você usa um monte de produto para fabricar arroz, né? Então veja também que esse preço desses insumos influencia no preço do arroz. Agora imagina, você economista quer montar um modelo para explicar a inflação e vai colocar todas essas variáveis. Toda a cesta de bens, todos os insumos que são utilizados. Vai ter um modelo gigante que você nunca vai terminar de fazer e nunca vai conseguir rodar e não serve de nada, não é?
Então, o que é que você faz quando tem um problema desse de economia? Você simplifica. Você fala, olha, eu vou tentar explicar a inflação pelo consumo das famílias, por exemplo. Eu vou tentar explicar a inflação pela emissão de moeda. E você faz o modelo: inflação, consumo da família e moeda. E tenta ver essa equação aí, como é que fica. Então veja como você simplificou o problema. Eu poderia estar aqui falando, Renan, a inflação do mês de fevereiro foi 2,5%. Não, vamos pegar. A inflação do Brasil desde o ano 2000 é acima de 3%. Por quê? Porque o arroz, o feijão, o trigo, o insumo que é utilizado no arroz, o insumo que é utilizado no feijão. Acho como é complicado, né? Mas você começar a montar um modelinho e falar, olha, isso aqui aconteceu porque o consumo das famílias subiu, porque a emissão da moeda, veja como é relacionado. Renan, eu vou explicar 100% da inflação? Não vai explicar 100% da inflação. Mas você está pegando variáveis que você acha que tem um impacto grande na inflação e está tentando explicar por elas. Entendeu? Não sei se deu para entender. Você simplifica o problema. Se você colocasse 10 bilhões de variáveis nesse negócio, você nunca ia conseguir resolver. Na hora que você monta a matemática e simplifica o problema, você fala, olha, eu quero ver o impacto da inflação usando a emissão de moeda. Quanto a emissão de moeda impacta na inflação? Quanto o consumo das famílias impacta na inflação? Tá bom? Deixar mais simples o problema. Por exemplo, na equação simplificada do PIB, temos o produto, o PIB, é igual ao consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações líquidas, né? Vamos supor que não existe matemática. Renan, o que é o PIB? O que é o Produto Interno Bruto? Você pode ver duas óticas, né? Lembra disso? Introdução à Economia. Você pode ver ótica da despesa, desculpa, e ótica da renda, né? Despesa e renda, né? Renan, tem duas óticas, beleza. Aí, legal. Então, PIB, quando eu faço uma despesa, entra no PIB. Quando eu ganho meu dinheiro, entra no PIB. Quando eu compro um notebook da Noruega, entra no PIB. Eu exporto, quando eu compro agora o videogame novo, né, o PS5, nos Estados Unidos, entra no PIB. Tudo entra no PIB. Olha a confusão que você dá. Como é que você vai medir isso? Tá bom, beleza, tudo entra no PIB, então vai aumenta, vai ter um PIB gigante, né? Que não é verdade, né? Quando você escreve a matemática, você fala, olha, legal, o PIB pode ser descrito nessas componentes aqui. Você tem várias vantagens aqui. Quais são? Primeiro, você trouxe toda a intuição sua economia na matemática, né? Então, você pegou a sua intuição que o consumo das famílias entra no PIB, que o investimento entra no PIB, que o gasto do governo entra no PIB, que as exportações líquidas entram no PIB. Essa é uma intuição econômica sua. Na hora que você escreveu e viu a conta e viu que deu certo, beleza. Você comprovou que essa equação aqui, ela é verdadeira. É a equação que você pode descrever o PIB, não é? Depois que você viu essa equação pronta, então essa aí é a primeira vantagem. Segunda vantagem, imagina que aí ficou aquela discussão, né? Eu falando, se eu comprar um notebook na Noruega, não entra no PIB, você fala, entra no PIB, não sei quem fala, não sei se entra ou se não entra, e como é que faz, e não sei o quê, mas o produto é vendido na Noruega, mas beleza, que eu comprei com minha renda. Entra ou não entra no PIB esse negócio? Lembra? Se você comprar um notebook na Noruega, o que, é que vai acontecer com essa equação aqui? Fica muito mais fácil de explicar, né? O consumo das famílias vai subir, porque eu, Reinan, estou comprando um notebook da Noruega, eu estou gastando meu dinheiro com um notebook na Noruega, isso aqui subiu. Ao mesmo tempo, as exportações líquidas vão cair, eu estou fazendo uma importação. Vai cair no mesmo valor. Logo, a variação do PIB vai ser igual a zero. Não entra no PIB. Veja como é mais fácil de explicar, veja como é mais fácil de entender. Veja que você assumindo que essa equação aqui é verdade, é mais fácil de você entender também o funcionamento. Então, é uma economia complexa que pode ficar na discussão para sempre. E eu trouxe uma equação aqui e a gente bateu o martelo. Então, é isso daqui. Beleza? Com essa equação simplificada, podemos analisar o PIB na ótica das suas componentes. Por exemplo, o PIB caiu porque o consumo caiu, porque o investimento caiu, beleza. Então, sabe que essa equação aqui é verdadeira. Chegou em 2021, 2020, agora que a pandemia, e o PIB caiu. Eita, e agora? O que foi? A gente pode ver. Será que foi o consumo que caiu? Será que foi o investimento que caiu? Será que foi o gasto do governo que caiu? Será que foi a exportação que caiu? Será que foi várias componentes que caíram? Veja como simplificou a análise.
Observe ainda que essa equação serve para descrever o PIB do ano passado, como também pode ser utilizado para estimar o PIB desse ano através da estimativa de seus componentes. Então, veja, 2020, acho que a gente nem tem um PIB ainda, né? Completo. Geralmente é no quadrimestre, né? Ou no trimestre. Bom, vamos supor que a gente tem um PIB 2020, tá? Já real, né? Porque PIB são dois valores, se não me engano. Tem a expectativa do PIB, expectativa, né? O futuro, e tem o PIB realmente calculado, né? As contas. Então, 2019. A gente tem qual é o PIB de 2019, não tem? Beleza. E 2021? A gente não tem. Mas se a gente tiver uma equação matemática que fala, olha, o consumo em 2021 deve ser 10, o investimento 10, o gasto do governo 10, a exportação líquida 10. Então, com essa equação aqui matemática, a gente pode utilizar que o PIB vai ser 10 mais 10 mais 10 mais 10. Entendeu? Estimar o PIB. Então, veja como simplificou, como é mais fácil para todo mundo entender, como um modelo desse você pode utilizar para tanto ver o passado como o futuro. Outra coisa, usou o modelo desse daqui, tentou explicar a realidade e deu errado, pode falar, opa, o que é que eu estou esquecendo? Vamos supor, eu peguei aqui esse negócio aqui e fiz assim. O PIB é isso daqui. É com investimento, mais gasto do governo, mais exportação líquida. Na hora que eu vou rodar o meu modelo, vejo as contas lá e vejo, opa, deu errado. Então, eu posso estar esquecendo alguma coisa. Eu vou discutir com vários economistas, descubro. É o consumo da família que está faltando. E aí, veja como você tinha um modelo, tentou ver ele, sua intuição estava errada, você ficou pensando, melhorou sua intuição, trouxe o consumo das famílias e agora deu certo. Poderia também ser que fosse uma variável contada duas vezes, você tem que repartir, entendeu? Veja como simplifica a matemática na economia. Beleza, vamos pegar um modelo matemático na economia. Um exemplo de um modelo matemático na economia é a curva de oferta por um bem. Novamente, eu não sei o que é que vocês já viram em economia, mas isso aqui é dado no curso de Introdução à Economia. Você tem, olha, tem um probleminha quando você grava aula no YouTube. Você faz de um jeito para você aparecer o contrário. Aí, entendeu? Eu faço a curva assim, não sei se é a curva de oferta ou demanda para vocês. Eu não sei se a curva está assim ou se ela aparece assim para vocês, sabe? É confuso isso para mim. Mas pensa na curva de oferta. Que é a curva de oferta? Preço, quantidade e a curva de oferta, tá? Ou, sei lá, o contrário será? Preço, quantidade, só curva de oferta, tá bom? O que é a curva de oferta? Qual é o significado da curva de oferta? É uma intuição econômica. Qual é a intuição econômica? Quanto maior o valor do preço do produto, mais o vendedor está disposto a vender. Pensa assim. Imagina que você fabrica cadeira. Se você fabrica cadeira, você vai ter o custo da cadeira, o seu tempo que você vai ter que fabricar a cadeira. E vamos supor que o preço no mercado é R$100 da cadeira. E você, a R$100, está disposto a fazer uma cadeira. Você faz lá, monta a cadeira, acha bonitinho, não sei o quê, bota R$100 lá. Imagina que o preço agora subiu para R$1.000. Você fala, opa, R$1.000 eu tenho um lucro muito maior por cadeira. Então eu não faço só uma cadeira. Vou fazer 10 cadeiras, por exemplo. Eu faço um esforço, chamo mais alguém, um ajudante, vou lá, monto as cadeiras e vendo a R$1.000 cada cadeira. Vou ter um lucro maior. Vamos supor que o preço da cadeira foi para R$10.000. Você oferta ainda mais cadeiras, você oferta 1.000 cadeiras, não sei. Falou, opa, nesse valor aí eu vou contratar meio mundo de gente, vou abrir uma fábrica, vou não sei o que, e vou fazer cadeira. Não é? Então, quanto maior o preço do bem, mais disposto está o vendedor a ofertar aquele bem. A maior quantidade é ofertada. Beleza? Então, suponha que Maria quer comprar um abacate na feira. Então, Maria foi na feira e quer comprar um abacate. A curva de oferta para esse mercado é dada dessa forma daqui. YS é igual a menos 10 mais 5P. O que é YS? Quantidade ofertada. E P, o preço. Renan, mas no curso de Introdução à Economia, eu vi o O como oferta. Tudo bem. Trabalha com O, não tem problema nenhum. E D é a demanda, né? Eu trouxe YS porque geralmente no inglês, e a economia usa muito o termo em inglês, isso daqui é a quantidade ofertada, né? S é do supply, né, que é oferta, e aqui seria D de demanda, né, de emenda, não sei. E o Y é o produto também em inglês. Então, geralmente, quando a gente escreve economia, a gente bota isso daqui como quantidade ofertada, beleza? Se quiser, esquece isso daqui e escreve só, problema nenhum, tá? Até na prova também, não tem problema nenhum. Ou seja, o que é que essa equação nos diz, na verdade? Vamos lá.
Ao preço de R$3, então fazendo P igual a R$3, eu olho para o lado para ver o tempo de aula, tá? Para não ficar muito extenso. Ao preço de R$3, aqui seria 15 menos 10. 15 menos 10 vai dar 5. Quantidade ofertada é igual a 5, tá bom? Então, ao preço de R$3, 5 abacates são ofertados na feira que a Maria vai. Ao preço de R$4, isso aqui seria 20, né? 4 vezes 5, 20. Menos 10, 10. Então, 10 abacates são ofertados na feira que a Maria vai. Ao preço de R$5, 5 vezes 5, 25. Menos 10, 15. 15 abacates são ofertados na feira que a Maria vai. Então, veja, está aumentando o preço. R$3 era o preço do abacate. Todo mundo estava disposto, toda a feira, todo vendedor da feira, todos, tá? Convida a oferta de toda a feira. Estava disposto a ofertar 5 abacates. A R$4 eram 10 abacates que eram ofertados. A R$5, 15 abacates eram ofertados em toda essa feira. Observe que a cada real a mais no preço desse mercado, desse mercado, 5 unidades de abacate são ofertadas a mais nesse mercado. Então, observe que quando você bota R$1 a mais, foi de 5 para 10, de 4 para 5 foi de 10 para 15. Então, sempre quando você aumenta R$1 a mais, 5 abacates a mais são ofertados. Aí você vira para mim e fala, Renan, e por que 5? Eu te respondo, porque a curva de oferta nos diz 5. Você olha lá a curva de oferta, na frente do P aparece o quê? Um 5. Então, se aqui é 1, aqui é 5, se aqui é 2, aqui é 10, aqui é 3, aqui é 15 e por aí vai. Não é? Essa é a curva de oferta. Aí você faz a pergunta, continua, né? E por que a curva de oferta nos diz 5? Opa, menino chato, viu? Menina chata, viu? Porra. Não, tô brincando. É sempre bom perguntar, tá? Sempre pergunte, sempre pergunte sobre as coisas, sabe? Nunca fique assumindo porque alguém falou. Pergunte, pergunte, pergunte. Quem fazia muito isso, não sei se você sabe, é aquele Deezer, né? O Samuelson, né? O Paul Samuelson, que é o economista do passado, um grande economista, disse que as perguntas dele em seminário era bem básica mesmo, bem perguntinha, bem bobinha mesmo. Ele se perguntava tudo. E você vê que o cara era um gênio, né? Beleza. E por que a curva de oferta nos diz 5? Alguém fez uma estimativa? Aí eu respondo, né? Alguém fez uma estimativa nesse mercado e estimou que ali na frente do preço aparecia 5. Então alguém pegou uma equação matemática, fez umas contas lá, foi no mercado, fez umas pesquisas, pegou uma base de dados e não sei o quê, e estimou que aqui aparecia 5 na frente do preço. E é por isso que a cada real aumenta 5. E finalmente você faz a pergunta: e como podemos fazer isso? Spoiler. A gente não vai aprender isso no curso. Isso aqui é mais a parte de econometria, mais de micro, e aí vocês vão ver isso quando chegar a hora desses cursos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: tá vendo como a matemática, né? Você usou matemática, você pegou a base de dados, você fez não sei o que lá, e transformou numa equação simples aqui. E nessa equação simples, a gente pode estimar várias coisas. Se o preço for R$3, vão ser vendidos 5 abacates, se for R$4, vão ser 10, e por aí vai. Então a gente sabe qual é a curva de oferta, e como ficou mais simples para você entender o mercado. Tá bom? Mesmo que a gente não vá descobrir por que realmente aparece o 5, eu vou dar só uma introduçãozinha para vocês. Quando você vai na feira, você sabe a curva de oferta que vai encontrar na feira? Não, né? Chegou na feira, você fala, ô João, que vende abacate, qual é a sua curva de oferta? Você não sabe. Como saber que a cada real a mais no preço do abacate, a feira como um todo está disposta a ofertar 5 unidades a mais de abacate? Para isso serve o modelo matemático. De forma geral, a curva de oferta no mercado de abacate pode ser descrita na forma: quantidade ofertada é igual a A mais BP. O que são A e B? A e B são valores que não conhecemos. Nesse modelo aqui, o A era o quê? Menos 10 e o B era 5. De forma geral, é A mais BP. A gente não sabe quem é A mais BP. Quando você vai na feira que você vai perguntar o preço do abacate, você não sabe quem é A e quem é B. Quando eu vou na feira e vou perguntar o preço do abacate, você não sabe quem é A e quem é B. Quando a pessoa vai em Camaçari perguntar o preço do abacate na feira, ela não sabe quem é A e quem é B naquela feira. Tá bom? Mas podemos ter as seguintes premissas. Lembra, A e B são valores, tá? Eu estou trazendo aqui para a gente até esse A e B para vocês entenderem que a gente não precisa necessariamente escrever números ali. A gente sabe que A é um número, sabe que B é um número.
A pode ser menos 10, menos 15, 10, 20, 20,2, 20,25. B pode ser 5, 3, 1,3, menos 2,6. É um valor. Eu não sei qual é o valor. Tá bom? Quando a gente não sabe, a gente escreve A e B. Não se assuste com isso daqui. Mas podemos ter as seguintes premissas. Renan, o que é premissa? Em lógica, uma premissa é uma fórmula considerada hipoteticamente verdadeira dentro de uma dada inferência. Ah, agora eu sei o que é premissa. A explicação é mais confusa do que o negócio, né? Mas o que seria uma premissa? A premissa é o seguinte: a premissa é um negócio que você pode assumir que é verdade. Ou melhor dizendo, se você assumir que aquele negócio é verdade, terá algumas conclusões. Tá bom? Por exemplo, uma premissa que você pode fazer é o passarinho, ele voa. Você olha para o céu, vê um passarinho, um pombo. Vê um pombo e só vê pombo voando, né? Então você sabe que pombo voa. Pombo saudável, né? Com as asas saudáveis e tudo mais. Você pega um pombo, tá saudável, tá saudável, sei lá. Você jogou para cima, ele vai voar. Essa é uma premissa que você fez. Você fez a premissa é o pombo voa. Se eu pegar um pombo e jogar para cima, ele voa. É uma conclusão sua, tá bom? É bem simples isso, né? Esse exemplo. O que eu queria trazer um exemplo bem simples para você, na verdade. Tem outras coisas também que você pode assumir. Por exemplo, uma premissa. Isso, na verdade, é que eu sou matemático, né? Eu estou pensando nos axiomas. Tem um negócio chamado axioma em matemática, mas bom, deixa eu resumir. Uma premissa que você pode fazer é que entre dois pontos, o caminho mais rápido é uma linha reta. Entre você estar na rua e a lanchonete que você quer ir for uma linha reta, é mais rápido você vir assim, caminhando, do que fazer as curvas para chegar nessa lanchonete. Então, a premissa que você tem é que entre dois pontos, o caminho mais rápido é uma linha reta, tá? É uma linha, tá bom? Que liga os dois pontos. É uma outra premissa matemática. Beleza. E daí? Bom, a própria curva de oferta, nesse formato daqui, é uma premissa que você pode fazer. Eu falo, olha, a curva de oferta do mercado de abacate é dessa forma daqui. Poderia ser aqui um P ao quadrado, poderia ser mais um C vezes P vezes sei o que lá, poderia ser um monte de coisa aqui. Eu estou assumindo que a curva de oferta tem esse formato daqui. E, geralmente, 99% dos mercados realmente vai ter esse formato daqui, tá bom? Além disso, para esse mercado de abacate, na feira que você vai, você pode fazer algumas premissas. Quais são elas? O preço é maior que zero. Nesse mercado não faz sentido eu ver o preço igual a zero, ou seja, o vendedor vai chegar lá e vai lhe dar abacate de graça. Não existe isso. Como diz o Milton Friedman, né? Como é? Não existe almoço grátis, né? Eu pensei em falar em inglês, mas não vou me resguardar aqui para não falar inglês errado. Então, não existe almoço grátis. Beleza. Então, você não chega no abacate, o cara não vai lhe dar abacate, né? Ele vai falar, o abacate custa não sei quanto. Se você estiver disposto a pagar aquele valor, você compra abacate. Então, não faz sentido pensar nesse preço igual a zero, nesse mercado. Também não faz sentido pensar nesse preço menor que zero. Você não vai chegar no mercado de abacate, o cara vai falar, opa, toma abacate e mais R$10. Não existe isso. Se tiver um negócio desse, me avisa que eu vou. Então, você pode assumir, é uma premissa, você está assumindo no seu modelo que o preço é maior que zero. Só faz sentido considerar o preço maior que zero. Além disso, o B é maior que zero. É uma premissa isso daqui também. Nesse mercado, podemos assumir que quanto maior o valor do bem, mais unidades do bem vão ser ofertadas na feira. Desculpa. O que significa o B ser maior que zero? Olha o nosso exemplo. Aqui tem um 5, né? B era 5, B é maior que zero. Quanto maior o valor do bem, 3, 4, 5, mais unidades de oferta, mais unidades de abacate estão sendo ofertadas, né? 5, 10, 15 e por aí vai. Então, isso daí é uma premissa do seu modelo. Você fala, olha, nesse mercado de abacate, ele age de forma natural, então B é maior que zero. Então, você já tem uma expectativa desse valor do B. É uma premissa que você pode assumir. Tá bom? Consegue entender? Se o B fosse menor que zero, o que isso significaria? Você aumentar o preço diminuiria a quantidade de bem ofertada. Nesse mercado de abacate da feira, isso não faz sentido. Concorda? Quanto maior o preço, mais os vendedores de abacate vão estar dispostos a ofertar abacate. Imagina, o preço de R$5, abacate é R$5,
A última vez que eu fui na feira, eu compro abacate, tá? Toda semana, por isso que eu lembrei do abacate. Agora tá um abacate bem pequenininho. A última vez que eu fui na feira tava... Bom, eu comprei 5 por 10. Então, cada abacate pequenininho era R$ 2, mais ou menos. Se fosse R$ 50 o abacate, o cara ia trazer abacate dele, do vizinho, não sei o que lá, para vender na feira. Se fosse R$ 1.000 abacate, o cara ia em Minas Gerais, onde fabrica abacate, pegar abacate lá para voltar para Bahia para vender, porque R$ 1.000 valeria a pena para ele, né? Por abacate. Então a gente pode assumir que o bem é maior que zero. Quanto maior o preço do bem, mais quantidades vão ser ofertadas desse bem, tá? Nesse mercado de abacate na feira. Só que aqui são algumas premissas que a gente pode fazer. De novo, né, eu já falei, a própria curva de oferta, né, ser nesse formato aqui também é uma premissa. Você fala, a curva de oferta está nesse formato, aí você faz suas contas. Tal, eu estimei que o A é tanto, que o B é tanto, e você roda o seu modelo e viu que a equação matemática é isso daqui. Alguém rodou esse modelo e viu que a equação da curva de oferta que a Maria vai é nesse formato daqui. Se não der certo, talvez sua premissa esteja errada. E você tenha que mudar. Beleza? Mas está vendo como o modelo matemático pode ser usado na economia? Então vamos lá. Ingredientes de um modelo matemático na economia. Do que precisa um modelo na economia? Precisa de todas as variáveis econômicas, quais desses valores são desconhecidos e serão determinados ou explicados no modelo. Exemplos de variáveis econômicas são consumo, PIB, inflação. No exemplo acima, quantidade ofertada e o preço. Então vamos lá. Beleza, Renan. Eu tenho um monte de ideia de economia, um monte de acho isso, acho aquilo. Eu acho que se cair a taxa de juros vai ter impacto na inflação da economia. E como é que eu mostro isso? Como é que eu mostro, até para mim mesmo, se o que eu estou falando faz sentido, e para os outros de que o que eu estou falando é verdade? Você faz um modelo matemático para simplificar o seu pensamento e roda ele. Se der certo, você está certo. Se der errado, você pode ter esquecido alguma coisa. E como é que você faz isso? A primeira coisa que você faz é pegar todas as variáveis econômicas que você está pensando e trazer para o seu modelo. Então, por exemplo, eu quero analisar a inflação a partir da taxa de juros da Selic, né? Então, eu vou ter que trazer essas duas variáveis para o modelo. Taxa de juros da Selic e inflação. Eu também acho que o que influencia a inflação é emissão de moeda. Eu trago para o modelo. Inflação, taxa de juros, Selic e emissão da moeda. Eu também acho que o consumo das famílias influencia no modelo. Traz para o modelo. Inflação, até eu estou esquecendo. Inflação, emissão de moeda, taxa Selic e consumo das famílias, tá? Você traz tudo isso daí no modelo. Na verdade, eu escrevi um artigo bem bobinho sobre isso daí. É por isso que eu estou lembrando de tentar explicar a inflação para essas variáveis. Mas não está pronto não o artigo. Tá. Beleza, então esses aí são exemplos de variáveis econômicas. Desculpa. Beleza. Você tem que trazer todas as variáveis econômicas que você achar importantes para o seu modelo. Tá? Renan, eu vou explicar a inflação. Eu preciso trazer o arroz, o preço do arroz na feira que o João vai. Se você achar que isso vai ter um impacto substancial na inflação, coloca. Se você achar que tem um impacto muito pequeno, não coloca e vê o resultado. Então, você traz todas as variáveis econômicas que você tem intuição de que vai ser utilizado no modelo. Além variáveis que vão ser utilizadas e também quais são as variáveis que vão ser explicadas no modelo. Então, vão ter dois tipos de variáveis. Eu não botei aqui, né? Mas tem as variáveis endógenas e tem as variáveis exógenas. Então, você tem as variáveis exógenas, são as variáveis que você vai trazer o valor. Você vai atribuir valor para aquelas variáveis. E a endógena é a que você vai chegar no valor, por exemplo. Nesse modelinho aqui, né? Quantidade ofertada é igual a A mais BP, né? Beleza. Então, quais são as variáveis econômicas aqui? Quantidade ofertada e preço. A e B são valores, não é variável econômica, é valor. Preço é uma variável econômica, preço do abacate. Quantidade ofertada é uma variável econômica, quantidade ofertada do abacate. O A e o B, números, 10, 3, 5, não importa. Beleza, então a cada valor do preço aqui, quando você chega no mercado, o que é que você observa? O preço.
Então, você chegou na Feira da Maria e viu que o preço era R$5. Então, você intui, a partir desse modelo aqui, o preço igual a 5. Então, 5 seria a sua variável exógena, que você atribui valor, e descobre a sua variável endógena, que você não sabe o valor, a quantidade ofertada. Poderia também ser o contrário. Você descobriu que naquela feira foram vendidos 100 abacates. Então, qual é o preço que foi cobrado? Tá bom? Então, no exemplo acima da curva de oferta no mercado, as variáveis econômicas são a quantidade ofertada e o preço. Além disso, o modelo também precisa de parâmetros. O que são os parâmetros? Os parâmetros são variáveis que podem ser estimadas ou atribuídas valores. Vou deixar assim mesmo. Podem ser estimadas ou atribuídas para resolver um modelo. Então, vamos lá. Aqui tem um monte de letrinha, não é? Y, S e P são o quê? Variáveis econômicas, quantidade ofertada e preço. E A e B são chamados parâmetros. O que são parâmetros? São coisinhas que estão no modelo que você pode ajustar, você pode mudar o valor, pode tentar descobrir qual é o valor e calibrar seu modelo, e ver o valor do seu modelo, e ver esse valor na equação, tá bom? Por exemplo, aqui, nessa curva de oferta, nós temos as variáveis econômicas Y, S e P, e nós temos os parâmetros, que já foi descoberto, menos 10 e 5, tá bom? Uma curva de oferta geral, os parâmetros são A e B. Então, o que é variável econômica e parâmetro é determinado na análise que você está fazendo. Você montou a equação, você mesmo tem que dizer o que é variável econômica e o que é parâmetro. Observação: para determinar os valores de A e B na equação 3, vários métodos podem ser utilizados, como os métodos econométricos de estimação e os de equilíbrio geral de dedução. Mas esse vai ser assunto para os cursos de graduação. Como eu falei, a gente não vai descobrir como calcular o menos 10 e o 5 daqui. Mas outros cursos vocês vão aprender mais na frente. Tá, até aqui o que foi que a gente fez? A gente viu a importância da matemática, né? Para simplificar o modelo, para explicar o que você está pensando, para tentar provar o que você está pensando, sua intuição econômica é verdade ou não, para você mesmo, com sua intuição econômica, tentar ver se talvez não está faltando uma outra variável econômica naquele modelo. Além disso, além de tudo isso, o modelo, por si só, ele tem uma solução. É a solução do modelo econômico. Tá? Você montou, você pegou uma economia lá, sua intuição de economia, fez um modelo matemático, fez as contas lá e achou uma solução. E achou uma solução desse modelo. E daí? O que é isso? O que acha uma solução desse modelo? Então vamos lá. Vamos voltar para o exemplo que a gente estava da curva de oferta, né? A gente tem a curva de oferta. Sabemos que além da curva de oferta, existe também a curva de demanda de um mercado, geralmente representado pela equação. Então, a curva de demanda geralmente é representada por essa equação daqui. YD, que é o quê? Quantidade demandada é um valorzinho, um valor, 10, 3, 5, 2, menos 2, por aí vai, menos D vezes P. D também é um valor, 3, 4, 7, 8, 1,3, 1,7. Quem são as variáveis econômicas aqui? Quantidade demandada e preço. E os parâmetros? O valor C e o valor D, tá? Então, YD representa todos os compradores dessa feira. Aí um exercício para casa. Por que na equação 4? Isso aí eu quero que vocês pensem, tá? Se quiser me pergunta por e-mail, se quiser me lembrar em outra aula que eu falo. Por que nessa equação daqui aparece o sinal de menos e na equação 3 aparece o sinal de mais? Pense um pouquinho sobre isso. Tá, vamos continuar. Então, suponha que você descobriu que os valores... Então, você sabe que a equação de oferta tem esse formato daqui geral, você sabe que a equação da demanda, a curva de demanda tem esse valor aqui geral, você montou uma matemática lá, pegou a base de dados e descobriu que os valores de A é menos 10, o B é 5, o C é 16 e o D é igual a 3. Você descobriu esse valor de parâmetro para a feira que a Maria vai comprar abacate. Tudo bem? E aí você faz as suas equações. Então, o YD, né? A demanda era o quê? O C, quem é o C? 16. Eu coloquei lá, não coloquei aqui. Deixa eu ver se vai ter alguma consequência depois, se eu esqueci mesmo. Eu esqueci mesmo. Caramba. Tá.
Eu vou ter que mudar algumas continhas ali no futuro, tá? Me perdoe. Então, aqui, o Y ofertado. Oh, desculpa, eu estava na demanda. Então, o C é 16 e o D é igual a 3, né? Então, ficou 16 menos 3P. Quando o preço é igual a 1, a demanda é 13. Quando o preço é igual a 2, a demanda é 10. Quando o preço é igual a 3, a demanda é 3 vezes 3, 9, 7, né? Então, o preço está subindo, a demanda está caindo. Normal, né? Se você for numa feira e ver o preço do abacate a 50 centavos, você compra um monte de abacate. Se vê o preço do abacate a 10 reais, você compra pouquinho, ou até não compra, não é? Mesma coisa a curva de oferta, se você substituir os valores lá em cima, você vai ter essa curva de oferta, tá bom? No preço do equilíbrio, não tem excesso de demanda, isto é, compradores que querem comprar abacate no mercado no preço da feira e não conseguem comprar, e não tem excesso de oferta, vendedores que estão dispostos a ofertar abacate na feira não conseguem vender. Equilíbrio, preço de equilíbrio é um negócio que vocês vão escutar muito na economia, muito, muito, muito. O que é preço de equilíbrio? É o preço que o mercado lá vai se resolver e não vai ter gente. Vamos supor, eu vou chegar nessa feira disposto a pagar o preço que estão cobrando e não vai ter abacate disponível. Não. Sempre que o abacate que eu quero comprar naquele preço, eu consigo comprar. Consigo entender? Por exemplo, vamos supor que na feira que a Maria vai, o abacate é R$ 5. E a R$ 5 eu estou disposto a comprar 10 abacates. Eu vou nessa feira e com na cabeça, se for R$ 5, eu compro 10 abacates. Chegou lá, eu vi R$ 5, eu consigo comprar os 10 abacates. Entendeu? Todo mundo que está disposto a comprar abacate naquele preço lá consegue comprar. E a quantidade que ele quer, que a pessoa quer. Tá bom? E também os vendedores não têm excesso de oferta, que os vendedores não estão, os vendedores que estão dispostos a ofertar abacate na feira não conseguem vender. O que é isso? O preço do abacate nessa feira é R$ 5 e o João que vende abacate está disposto a ofertar 10 abacates a R$ 5. Já que o preço é 5, ele oferta 10 e os 10 são comprados. Não é que ele tem um 11º abacate para ser vendido, entendeu? Não tem excesso de oferta, não tem aquele preço, vai sobrar abacate. Isso é chamado preço de equilíbrio. Isto é, no preço do equilíbrio, podemos assumir que o mercado se ajusta. Isso aqui tem uma expressão bem famosinha em inglês, e mais uma vez um inglês desnecessário. Essa expressão é muito conhecida na economia pelo termo market clearing, tá? Isso aqui vocês vão escutar bastante também. No equilíbrio, não tem excesso de oferta ou demanda. O que é o market clearing? Aqui vai ter esse preço de equilíbrio. Vai ter o preço que a quantidade demandada vai igualar a quantidade ofertada, que não vai ter excesso de oferta nem excesso de demanda. Isto é, no preço de equilíbrio, podemos assumir que o mercado se ajusta, ou seja, a quantidade ofertada iguala a quantidade demandada. Y, a quantidade ofertada, iguala a quantidade demandada. Tá bom? Substituindo nas equações, então a gente pegou essa equação aqui, YS, que era menos 10 mais 5P, substituindo no YD, que era 16 menos 3P, e nós temos essa equação aqui, que novamente eu errei, e é assim, na verdade. Vou ter que corrigir algumas coisas aqui embaixo, tá? Então tenham paciência. Tá, então a gente achou essa equação aqui, como é que a gente resolve ela? Passa o 10 para cá, então vai ficar aqui, na verdade, mais 3P, eu passei o 3P para lá, né? E aqui eu tenho 16, passei o 10 para cá, mudou o sinal, ficou assim. Concordo? 5P mais 3P igual a 26. Então, aqui 5 mais 3, a gente pode somar, vai ficar 8. E aqui 16 mais 10 vai ficar 26. E não ficou um valor exato. Queria que ficasse um valor exato. Para ficar um valor exato, então, lembram que eu escrevi para vocês e vocês viram que, na verdade, eu corrigi, isso aqui é 14. Vocês que viram errado. Aqui é 14. E aqui, na verdade, é 14. Tá vendo? Deixa eu fazer essa conta aqui de novo. Eita, que agora ficou tudo confuso. Tá. Na verdade, eu tenho que fazer assim. Tem um pouquinho de paciência. Tá lá, aqui tá certo, aqui tá certo, aqui tá certo. Tá. Então, eu falei para vocês que viram errado, aqui não é 16, aqui é 14. Aqui é 14. Vocês copiaram errado no caderno aí. Então, aqui não é 16, aqui é 14 também. Beleza. Eu passei para cá esse 3P, então eu vou ter aqui mais 3 vezes o preço.
não é? E passei o 10 para o outro lado. Então, vou ter mais 10. Tudo bem? Na verdade, eu posso até pausar. Bom, deixa eu fazer essa conta aqui que eu vou pausar rapidamente o vídeo para refazer isso daqui de baixo. Então, aqui vai ficar 8 vezes o preço, não é? 5P mais 3P igual a 8P, e aqui vai ficar 24. Então, o preço de equilíbrio é igual a 3, tá bom? Só vou pausar rapidamente aqui, para vocês vai levar um segundo. Para mim vai levar alguns minutinhos, eu já volto. Tá, voltei. Espero ter corrigido tudo. Tá. Então a gente viu que o preço é igual a R$3 e eu apaguei a equação. Aqui no final eu quero que vocês fiquem com essa equação aqui, mas rapidamente eu faço isso daqui, tá? Então a gente fez a conta lá e viu que o preço é igual a 3 de equilíbrio, né? Eu não posso mais fazer Ctrl Z, então eu vou ter que botar na mão de novo aqui. Tá. Beleza. Então a gente viu que em equilíbrio o preço era R$3. A gente fez essa conta aqui e deu P igual a 3. E o P igual a 3 significa o quê? A quantidade ofertada vai ser o quê? Menos 10 mais 15. Então vai ser mais 15, então vai ser 5, não é? Substituindo o P ali. Então a quantidade ofertada é igual a 5. E a demanda também vai ser P igual a 3. Aqui fica 9, 14 menos 9, 5. Então também fica 5. Então, se o preço da feira for R$3, quando a Maria for na feira e tiver o preço R$3, os vendedores vão estar dispostos de toda a feira a vender os abacates todos da feira 5 unidades a R$3, e todos os compradores que vão chegar na feira, que não fizeram a conta lá e ver que é R$3, e estão dispostos só a comprar 5 abacates também. Então vai ter um equilíbrio, não é? A feira toda, a feira como um todo, a R$3, está disposta a ofertar 5 unidades de abacate. Todos os consumidores da feira como um todo estão dispostos a comprar 5 unidades de abacate. Se juntou 5 aqui, todo mundo está disposto a comprar, comprou. Todo mundo está disposto a vender, vendeu. Não teve nem gente que estava disposta a comprar nesse valor de R$3 que não comprou, como também. Este é o lembrete de. É a Alexa aqui. Alexa, cancelar. Bom, agora eu não sei qual é o lembrete. Daqui a pouco eu vejo. Tá, então o mercado como um todo. Quem está disposto a comprar a R$3 vai conseguir comprar o abacate. E também quem está disposto a vender a R$3 vai conseguir vender abacate. 5 e 5, tá? Teve a união aqui todo mundo conseguiu comprar e vender. Ah, Renan, e o cara que estava disposto a vender abacate só se o preço do abacate fosse R$10? Ele volta para casa com esse abacate. Ah, e o cara que chegou na feira e estava disposto só a pagar R$2 nesse abacate? Ele volta para casa sem comprar abacate. Tá bom? Assim, nesse mercado, temos que o preço do abacate é igual a R$3. E são vendidos 5 abacates nessa feira. Essa é a chamada solução do modelo. Então, tá vendo? A gente estimou a curva de oferta, a curva de demanda, viu que tem esse formato daqui. A partir desse formato, a gente resolveu, descobriu que o preço de equilíbrio é R$3. E ao preço de equilíbrio de R$3, você tem a quantidade demandada igual a 5 e a oferta igual a 5. É a solução do modelo. Qual é a solução do modelo? Ao preço de R$3, é o equilíbrio desse modelo. A quantidade ofertada iguala a quantidade demandada, que é igual a 5 unidades. Então, a gente sabe que nessa feira, com essa curva de oferta, essa curva de demanda, se o preço for R$3, 5 unidades de abacates vão ser vendidas. Tá bom? Mas, além disso, você pode fazer mais coisas além disso, além de resolver. É a chamada interpretação da solução de um modelo econômico. Com a solução matemática, sabemos que caso o preço do abacate... Eita, agora eu engaixei todo. Pressão um segundinho. Então, a gente tem as curvas de oferta e demanda que a gente estimou, calculou a solução, mas a gente pode fazer mais do que isso. É chamada análise econômica, tá? Com a solução matemática, sabemos que caso o preço do abacate, botar assim, que se o preço do abacate, o preço do abacate for R$3 na feira, vamos ter o equilíbrio desse mercado com 5 unidades vendidas, não é? A gente sabe que se o preço da feira for R$3, a gente tem um equilíbrio nesse mercado e vão ser vendidas 5 unidades. Esse é chamado preço de equilíbrio.
E nesse preço, não vamos ter compradores indo para casa dispostos a pagar R$ 3 um abacate e sem conseguir comprar, e não vamos ter vendedores dispostos a vender abacate a R$ 3 e sem conseguir vender. Não tem excesso de demanda, não tem excesso de oferta. Aí tem um ajuste nesse mercado. E se? Aí vem a pergunta de você, economista. E se? Essa é a pergunta que naturalmente nos fazemos. E se a gente for na feira e o preço do abacate estiver R$ 2,50? E se formos na feira e o preço do abacate estiver R$ 5? Então, você montou seu modelinho, você fez a sua solução, você falou o preço do abacate R$ 3, você chegou na feira, não era R$ 3. E agora? Então, se o preço for maior que R$ 3, aí a gente tem uma conclusão. Se o preço for maior que R$ 3, ou seja, o preço que você calculou seu equilíbrio, temos um excesso de oferta. Isso é, a quantidade ofertada vai ser maior que a quantidade demandada. E teremos vendedores indo para casa sem conseguir vender o produto. Se o preço for menor que R$ 3, temos um excesso de demanda, o contrário. Isto é, a quantidade ofertada é menor que a quantidade demandada. E temos compradores indo para casa sem conseguir comprar o produto. Veja, eu tenho a intuição de economia, que quanto maior o preço, mais os vendedores estão dispostos a vender. Eu tenho a intuição que quanto menor o preço, mais disposto o comprador está de comprar abacate. Eu montei um modelinho matemático, eu calculei os valores e eu achei uma solução, vi que o preço é igual a 3, cheguei na feira e vi um preço de R$ 5. E agora? Meu modelo não explica um preço de R$ 5. Mas você, como economista, já sabe, se o preço for R$ 5, esse mercado não vai estar em equilíbrio. E daí? E daí que se esse mercado não tiver em equilíbrio, ocorre, nesse caso, isso daqui, um excesso de oferta. Também, se você for nessa feira e tiver 2,50, você pegou seu modelo, fez, calculou e viu que também ocorre um excesso de demanda. Você pode intuir já isso daí, tá vendo? Eu tive algumas premissas, assumi as premissas, cheguei em conclusões. A conclusão é essa: se o preço é maior que 3, eu tenho excesso de oferta. Se o preço é menor que 3, eu tenho excesso de demanda. Ah, Renan, eu não tenho certeza. Então, vá lá e conversa. Vai na feira e veja. Se o preço, se você chegar for R$ 5, tenta descobrir se realmente teve um excesso de oferta. Se teve um excesso de oferta, seu modelo é bom. Se o preço menor que R$ 3 tiver um excesso de demanda, seu modelo é bom. Entendeu? Mas às vezes nem precisa. Você está tão confiante no seu modelo que você começa a. Como é que eu posso explicar isso? Você também não precisa estar em 100% dos casos verificando o que você faz, sabe? Não, vou verificar se é verdade, vou verificar se é verdade. É isso, por exemplo, o que eu fazia no mercado financeiro lá. Eu tinha um modelinho lá de inflação, que me mandavam rodar todo dia, eu rodava o modelo de inflação e jogava para eles. Ninguém depois ia tentar ver se realmente ainda esse modelo é tão bom, sabe? Quando ele ficar ruim, quando a gente vê que a projeção estiver muito distante da realidade, aí tenta descobrir o que está acontecendo. Mas enquanto esse modelo está rodando bem, você não precisa estar verificando realmente. Caramba, nesse dia aqui a inflação foi grande, foi pequena, sabe? Seu modelo é bom, então nem pode prever. Outras análises poderiam ser feitas. Por exemplo, vou mandar isso aqui para baixo. O preço volta ao equilíbrio? Será que volta a R$ 3? Isso explica o final da feira, quando os produtos são vendidos mais baratos? Então, duas perguntas aqui que você pode se fazer. Você chegou na feira e o preço está R$ 5. E daí? Vai continuar para sempre R$ 5? Qual é a consequência disso? Pense aí um pouquinho. Consequência de economia mesmo, não é falando de matemática. Ah, vai estar 5, então a YS é maior que YD. O que é que isso significa na economia? Deixa eu dar já uma visão minha, né? Tem várias conclusões que você pode ter aqui, tá? Uma delas que eu vou dar agora é o seguinte. Se o preço é maior do que R$ 3, então vai ter vendedores indo para casa com abacate, não é? Talvez amanhã, na próxima feira, ele já não coloque R$ 5 abacate, ele coloque 4,50. Talvez no outro dia, já coloque R$ 4 e por aí vai. Vai voltar o ajuste, entendeu? Essa é a explicação. Outra coisa poderia ser, você poderia imaginar, pô, mas será que isso explica aquele movimento final, quando os produtos são vendidos mais barato na feira? Eu não sei se vocês já viram isso, né? Quando você vai numa feira, tem uns horários, né? Você vai na feira de manhã, tem uns produtos com muito boa qualidade, você compra aqueles produtos. Chega na feira um pouquinho mais tarde, os produtos não tem tanta qualidade, mas no mesmo preço. Chegou no final de feira, aquele produto que se o cara não vender hoje, perde. Então o cara bota o preço lá embaixo. E aí você compra esse produto que está um preço lá embaixo. A qualidade muitas vezes é inferior, mas...
E será que o preço está acima do valor? Eu poderia explicar isso? É uma pergunta que você pode se fazer como economista. Beleza, então, pessoal, até a parte daqui a gente deu só uma introduçãozinha do que é a matemática, para que serve, o modelo matemático, por que utilizar isso na economia, para que serve na economia, como a gente pode montar um modelo na economia, quais são as variáveis econômicas. Só uma... Como é que eu posso falar? Eu não sei bem o termo agora. Mas é tipo, para vocês entenderem, para vocês começarem a falar, opa, a matemática é útil na economia, tá? Agora a gente vai começar a matemática do curso, tá legal? Então, como eu falei, a gente vai fazer uma breve revisão matemática, tá? Que vai ser essa parte, a parte 2 da aula de hoje, provavelmente a parte 1 da próxima aula. Vai ser uma revisão matemática simples, porque eu não sei o que foi que vocês já viram, então eu queria fazer essa revisão para tentar deixar todo mundo no equilibrado ali, tá legal? Renan, e agora que começa o conteúdo? Não, isso aqui já é conteúdo, tá? Isso aqui eu posso cobrar em prova, eu quero o resumo da aula, tudo isso aqui já é conteúdo, tá legal? Então vamos lá, revisão matemática. O que é uma função? É uma pergunta que a gente se faz. Uma função descreve uma relação entre duas quantidades, duas variáveis. Por exemplo, eu gosto muito mais de explicar com exemplo do que com texto, tá? O valor da viagem do Uber. Você você está em casa, quer ir no shopping. Nem sei se pode ir no shopping agora, por causa da pandemia. Mas você está em casa, quer ir no shopping. E para ir no shopping, você quer ir de Uber. Você não tem carro, sei lá, seu pai está com carro, você não quer ir de carro, não quer ir de ônibus, você quer ir de Uber. Aí você pega lá o seu celular, aperta lá o botãozinho, vai aparecer a tarifa lá do Uber, você pega o Uber e vai para o shopping, né? E como é calculada essa tarifa? Então, a viagem do Uber, você estima o quê? Uma coisa. Ah, depende da distância percorrida do carro. É uma estimação boa, né? A viagem do Uber da sua casa até o shopping é um valor, da sua casa até Ilhéus é um valor muito mais alto. Da sua casa até Rio de Janeiro é um valor muito mais alto. Por que isso? Porque é de maior distância. O tempo do motorista e por aí vai. Então vamos pensar só na distância percorrida do carro. Portanto, a tarifa cobrada é uma função da distância percorrida. O valor que você paga no Uber é uma função da distância percorrida. Quanto maior a distância percorrida, maior o valor da tarifa. É uma relação. Concorda que existe uma relação entre a tarifa e a distância percorrida? Dependendo da distância que você percorreu de Uber, vai depender o valor da tarifa. É uma relação entre os dois. Geralmente, chamamos a tarifa cobrada pelo Uber a variável dependente, que eu já falei, né? Eu acabei falando mais cedo. Isso aqui também é chamado variável endógena em economia, tá? E a distância percorrida, a variável independente, que é a variável exógena. O que isso quer dizer? Você quer calcular o valor da tarifa a partir da distância percorrida. Se for 10 quilômetros, o valor da tarifa é R$ 10. Se for 20 quilômetros, R$ 25. Se for 30 quilômetros, R$ 45. E por aí vai. Entendeu? Veja que quando você faz essa relação aqui, o que você está falando? Eu vou atribuir valores à distância percorrida. O que é que eu não sei? A tarifa. A tarifa vai ser a função, vai ser o valor que vai ser atribuído. Quando você vai até o shopping, você sabe, minha corrida até o shopping vai ser de 3 quilômetros. Aí o Uber faz a conta lá, a função deles, e vai aparecer 3 quilômetros é R$ 10. Tá bom? Tarifa, variável dependente. Depende de quem? Da distância percorrida. Distância percorrida, a gente colocou nesse modelinho aqui, né, nessa função, variável independente. A gente atribui valor. Qual é o tipo de relacionamento entre essas variáveis? Isso depende de como é definido. Por exemplo, existe alguma fórmula usada pela empresa de transporte, usada pelo Uber, que o texto original dizia ônibus. E ônibus não. Usada pelo Uber para calcular a tarifa como base na distância. Então, o Uber faz alguma continha lá, que leva a distância percorrida até o valor da sua viagem. A propriedade mais importante das funções é que, continuando com o exemplo do valor da viagem do Uber, diferentes distâncias de viagem podem render a mesma tarifa, mas a mesma distância de viagem não pode render duas ou mais tarifas diferentes.
Então, se a conta do Uber só usa deixa ser percorrida na conta deles, então não importa. Se você anda 6 quilômetros para ir até o shopping e a viagem do Uber dá R$10, ou 6 quilômetros para ir na outra direção até a Fonte Nova. E sua viagem do Uber vai dar R$10 também, entendeu? Mesma quilometragem, o mesmo valor. Já se você percorrer distâncias diferentes, esse valor pode mudar. É R$10 para você ir até o shopping, mas é R$1.000 para você ir até Rio de Janeiro de Uber. Tá bom? Então, a função é uma relação, tá vendo? E quando você atribui os mesmos valores na função, você vai ter o mesmo valor no final. Deixa eu explicar isso melhor. Então, vamos pegar o exemplo 1. Exemplo 1 é uma função, qual é a função? F de x igual a 10 vezes x. A equação acima, vou botar a função acima, na verdade, diz que a cada valor de x, podemos calcular o valor de f de x. Pessoal, chegaram aqui em casa. Deixa eu só... Daqui a pouco eu volto, tá? Que chamaram aqui. Pessoal, voltei. Então, você tem a função, né? F de x igual a 10 de x, 10 vezes x. Então, a gente pode atribuir valores, né? Se x for igual a 1, então f de x vai ser o quê? 10 vezes 1, igual a 10. Se o x for igual a 2, f de x vai ser 10 vezes 2, igual a 20. Se x for igual a 3, então f de x vai ser 10 vezes 3, igual a 30. A função acima pode ainda ser escrita como y igual a f de x, que é igual a 10 de x, tá? Isso aqui, na verdade, a gente pode escrever f de x igual a 10 de x, ou então assim, tá? Y igual a 10 de x, tá bom? Mas eu deixei assim, porque eu prefiro assim, na verdade. Mas matematicamente isso aqui não está 100% correto, não. Então eu escrevi assim. As variáveis são x, y, sim. E quais são as variáveis aqui? É o x e é o y. É o x, é o f de x. Esses são os valores a ser determinados pela função, não é? O que foi que eu botei aqui? E o valor de 10? Sim, então y e x são variáveis. E o 10? Pela seção 1, vemos que o 10 é o parâmetro do modelo. De forma geral, a função poderia ser escrita como y igual a f de x, que é igual a vezes x, e o a seria o parâmetro do modelo, tá bom? Então, y e x são as variáveis e 10 é o parâmetro. De forma geral, eu poderia assumir com esse 10 aqui e botar uma letrinha também, que vai ser um parâmetro, o a. Chamamos x de variável independente, a variável que a gente atribui valor. Observe que atribuímos valor que quiser para essa variável. Então, x era 1, x era 2, x era 3. E y é a variável dependente. Observe que esse valor é encontrado, assim que determinamos o valor da variável dependente. Então, quando o x é igual a 1, y, que é o f de x, só pode ser 10. Quando x é igual a 2, y, que é f de x, só pode ser 20. E por aí vai. Tá vendo? X independente, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, o que a gente quiser. Y dependente. Y depende do x. Quando a gente sabe o valor do x, a gente sabe o valor do y. Tá bom? Exemplo 2. F de z é igual a 5 mais 1,5z. Observe que utilizamos a letra z como variável dependente. Você pode utilizar qualquer letra para descrever uma variável. Por que eu escrevi assim? Porque muita gente só pensa em x. Aí vem um z e se assusta na equação. Ah, por z, opa, o que é esse z? Então, você poderia escrever x, poderia escrever z, poderia escrever a, poderia escrever r, poderia escrever b, z, y, epsilon, letras em grego, qualquer coisa que você quiser. Mas tem que falar, é uma variável. Então, x aqui é a variável. F de z aqui, quem é a variável? É o z, né? Então, voltando ao exemplo da viagem de Uber, imaginando que a função descreve... Eu prometo que a aula não vai ser tão mais longa não, tá? A relação entre o custo de viagem e a distância percorrida em quilômetros temos. Se z for igual a 1 km, então f de z é igual a R$6,5. Então, imagina que essa aqui é a função que o Uber utiliza, tá? E z é a distância percorrida em quilômetros. Então, se z for igual a 1, aqui vai ser 1,5 vezes 1. 1,5. Desculpa, mais 5, 6,5. Então, na hora que você botar lá, eu quero ir para a lanchonete, que é 1 km de distância, o Uber vai ter lá a função que vai fazer a continha e vai chegar nos R$6,5 o valor da viagem, tá? Se z for 5 km, então se aqui z for igual a 5, substitui 1,5 vezes 5, 7,5, mais 5, 12,5. Se você for para o shopping, que é 5 km de distância, então, e botar no Uber lá, o aplicativo vai lhe dar essa continha aqui, R$12,5. Se for 10 km, você botar no Google lá, Fonte Nova, que é 10 km
de onde você está, então f de z vai ser R$20. 10 vezes 1,5, 15, mais 5, 20, tá bom? Então, é uma função. Exemplo 3. O custo de produzir X unidades de um bem. Suponha que você tem uma empresa que fabrica cadeiras e com a análise de custo que você fez, descobriu que o custo para produzir X cadeiras é dessa forma aqui. Então, primeiro que a gente descobriu aqui o valor da viagem do Uber, a gente usou uma função para descobrir esse valor, e agora é o custo de você fabricar a cadeira. Você tem uma empresa, você está estimando, você faz as contas lá com a base de dados e descobre que o custo tem esse formato daqui. Então, quem é o custo? R$1.000 mais 300 vezes a quantidade que você fizer de cadeira, mais a quantidade que você fizer de cadeira ao quadrado. Então, para produzir 10 cadeiras, temos x igual a 10. Substitui 10 aqui, tá? Quem quiser usa uma calculadora, quem quiser faz a continha. Então, é 1.000 mais 300 vezes 10, mais 10 ao quadrado. Vai dar R$4.100, tá bom? Então, na sua empresa, fabricar 10 cadeiras tem um custo de R$4.100. Para a sua empresa fabricar 100 cadeiras, substitui lá, vai ter o custo de R$41.000. E para fabricar 50 cadeiras, vai ter o custo de R$18,5 mil, né? R$18.500. Então, veja, você tem sua empresa, você tem a base de dados, você tem intuição de economia, sabe que a função de custo geralmente é quadrática, tem esse formato daqui. Aqui é um A, um B e um C, calculou para sua empresa e viu que aqui é 1.000, aqui é 300 e aqui você tem essa função de custo. Na hora que você tem a função do custo, fica muito mais fácil para você dizer quantas cadeiras você vai produzir no futuro, né? Você sabe qual é o custo de produção. Ah, minha receita é tanto e meu custo é tanto, eu vou ter o quanto eu vou produzir, não é? Veja como, a partir do momento que você tem a função do custo, como a sua determinação da quantidade a ser produzida é mais fácil. Você sabe, se eu produzir 10, eu vou ter um custo de tanto, se eu produzir 100, eu vou ter um custo de tanto, se eu produzir 50, eu vou ter um custo de tanto, se eu produzir 70, eu vou ter um custo de tanto, e por aí vai. Aí você determina o quanto você realmente vai produzir. Calcule o custo zero. O que é o custo zero? De não produzir. Qual a interpretação econômica desse valor? Isso aqui fica para casa, tá? Pense um pouquinho. O custo zero significa o quê? Desculpa, o custo com x igual a zero. O custo se você produz 0 unidades do bem. Calcule também o custo de produzir x unidades dividido pelas x unidades. Qual é a interpretação econômica desse valor? Fica para vocês. Calcule o custo de x mais 1 menos cx. O que significa a diferença? Vou dar logo o spoiler aqui. X mais 1 é o quê? Se fosse 10, aqui seria 11 menos C de 10, né? Então, ele produzir uma cadeira a mais. E qual é a interpretação econômica desse valor também? Tá? Veja como ficou interessante. Você pegou a sua empresa, fez as continhas, estimou a função de custo, descobriu que a função de custo nesse formato daí, e a partir desse formato você começou a fazer essas continhas aqui, tá vendo? E com essas continhas aqui você descobriu algumas coisas sobre sua empresa. Quais são elas? Tá vendo? A matemática ajudando você a montar seu modelinho econômico. Renan, e se não fosse a matemática, eu poderia descobrir isso daqui, isso daqui, isso daqui? Poderia, mas veja como é muito mais difícil, né? Qual é o custo de uma unidade a mais do bem? Qual é... Eu não vou falar o nome não, eu sei o nome, mas não vou falar não. Quero que vocês pensem um pouquinho. Isso aqui em Introdução à Economia já é visto. Isso daqui, o que significa isso daqui? Veja que dá para você ver sem a matemática explícita, dá. Olha, imagina você fazendo isso para não só na sua loja, a loja do vizinho, a loja do seu irmão, a loja do seu primo, a loja do seu pai, e explicando para ele. Então, quando você traz a matemática, você deixa muito mais fácil para você entender e passar para essa pessoa, é muito mais fácil para você estimar, é muito mais fácil para você ver que se tiver errado, eu calculei errado. Então, às vezes eu esqueci uma variável aqui dentro. Será que não tem outra coisa que também influencia o custo aqui que eu esqueci? Os parâmetros, será que não é o parâmetro que está errado? Será que aqui ao invés de 1.000 é 900? Tá vendo? Fica muito mais fácil. Tá quase acabando a aula, tá? Diferentes tipos de funções. Então, existem vários tipos de funções. Tem a chamada função linear, que é esse formato aqui, f de x igual a mais bx. Lembra, a e b são valores, x é variável, o y, que é igual a f de x, é variável também.
Os exemplos 1 e 2 mostrados lá no começo, né, na curva de oferta, são de funções lineares. Outros exemplos, f de x igual a menos 3 mais 5x, f de x igual a 10,5 mais 15x, f de x igual a 3 mais 10,312x. Isso é chamado função linear. Se você for fazer o gráfico dela, até poderia ter trazido, não lembrei. Vai ser uma reta assim, tá? O gráfico de uma função linear é uma reta, tá bom? Função quadrática tem a forma f de x igual a mais b vezes x mais c vezes x ao quadrado. Então, tá vendo? Qual é a diferença da linear para a quadrática? Apareceu aqui agora um x ao quadrado. Se você fizer o gráfico dela, vai ser uma parábola. É assim, ó, tá? Um Uzinho. Um U para cima ou então um U para baixo. Tá bom? É o gráfico de uma função quadrática. Beleza? O que é uma função quadrática? Aparece um quadrado aqui. Renan, é uma função quadrática. Isso serve na economia? Aqui. Olha o custo. O custo é uma função quadrática, geralmente. Tá bom? Deixa eu até que eu fiz a pergunta aqui. Se eu não fiz, eu vou fazer para vocês agora. Eu não fiz. Dá para ter escrito e esqueci. Por quê? Por que o custo é uma função quadrática? Usando a economia que você sabe, por que o custo é uma função quadrática? Por que não uma função linear? Pensa assim, fabricar 100 cadeiras para uma empresa, tudo bem. Fabricar 1.000, 10.000, 100.000, o que é que muda para a empresa? A empresa pode fabricar o quanto ela quiser. Se você montar um negócio, uma fábrica bem simples na sua casa, artesanal, fabricar cadeira, chegar a um pedido de 1 milhão de cadeiras, você consegue fazer? Então, pensa nisso daí. Por que isso aqui é quadrático? Tá? Então, outros exemplos. f de x igual a 5 mais 2x menos 3 vezes x ao quadrado, f de x igual a 1,5 mais 2x mais 7,2 ao quadrado, f de x igual a menos 1 mais 5x mais 10 vezes x ao quadrado. Então, tá vendo? A, B e C são parâmetros, aparece o x ao quadrado. De forma geral, existe a função polinomial de grau n, que é essa função, a linear é só isso daqui, né? Um parâmetro mais um parâmetro vezes x. A quadrática é um parâmetro mais um parâmetro vezes x mais um parâmetro vezes x ao quadrado. A de grau n vai até o grau n na função, tá bom? Se for a função x elevado a 5 mais x, é uma função de grau 5, sempre vale o maior grau, tá? Diferente de zero, né? Se aqui fosse mais x elevado a 6. Então, isso aqui é uma função de grau 6. Renan, se tivesse 2 na frente, o que vale é o grau da sua variável, tá? Então, continua sendo grau 6, tá bom? Se fosse menos 2, grau 6. Se fosse 0 na frente, se isso aqui não existisse, então seria grau 2, tá bom? Função exponencial. A função exponencial tem esse formato daqui, f de x igual a vezes e elevado a bx. Renan, para que serve isso daí? Em economia isso serve? Serve. Infelizmente serve. Infelizmente não, né? Deixa eu explicar melhor. Porque vocês estão começando agora a matemática, mas vocês vão ver muita matemática na economia, tá? Uma dessas coisas é a função exponencial, que aparece muito na economia. PIB aparece muito exponencial. Na verdade, tudo que cresce em cima de coisas que crescem, geralmente fica exponencial, crescimento estável, né? Pô, eu lembrei do nome agora, neste instante esqueci, que aparece bastante a exponencial. Ah, sim, tem um negócio na economia chamado condição de transversalidade. O que é isso? É você não poder se financiar com dívidas. O que é isso? Por exemplo, eu ganho, vamos supor, R$ 1.000 por mês, e eu começo a gastar R$ 2.000 por mês. Eu crio dívida, não é? Como é que eu pago essa dívida? Eu pego um novo cartão de crédito e pago essa dívida. E como é que eu pago essa dívida, nova dívida, a dívida do cartão de crédito? Eu pego um outro cartão de crédito e pago tudo. E como é que eu pago? Eu pego um outro e por aí vai, né? Mas existe um limite, né? Tem um dia que você não vai conseguir mais fazer isso. É a chamada condição de transversalidade. E geralmente na condição de transversalidade aparece uma função exponencial, tá bom? Que é o exponencial significa basicamente na transversalidade que você não consegue acumular tanta dívida, tá bom? Além disso, aparece muito também a função logarítmica, que é f de x igual ao log de x. Por exemplo, o PIB, se você for olhar o PIB valor nominal, o valor do PIB mesmo, vai ser um negócio assim, que é uma curva assim. Deixa eu melhor mostrar aqui do que é. Chamada curva exponencial.
Então, geralmente, quando você não quer saber de exponencial, você quer saber o crescimento, você usa o log, que aí torna um negócio mais linear, tá bom? Que é isso daqui, a f de x igual ao log de x. Aqui poderia ser f de x igual a exponencial de x. Então, quando x é igual a 1, f de x é igual a e. Quando x é igual a 2, f de x é igual a e ao quadrado. Aqui, mesma coisa. F de x igual a 1, então vai ser f de x igual ao log de 1, log de 2. Se quiser, bota um parâmetro na frente, não tem problema nenhum, tá? Esses daqui são os tipos de funções mais utilizados na economia. Pode existir funções, outras funções que não estão descritas aqui, que você veja em economia, e combinações também nessa função. Não necessariamente vai aparecer só uma função quadrática. Pode aparecer uma função quadrática mais uma função, mais uma exponencial dessa daqui, entendeu? Pode ser combinação dessas funções. Mas assim, 99,99% do curso de graduação em economia é uma função desse tipo aqui, tá bom? Desse que eu mostrei aqui. Na pós, talvez surja, no mestrado, doutorado, uma função diferente que você está trabalhando. Mas geralmente só essa daqui, tá bom? Isso não termina esse assunto. Eu vou continuar com composição de funções, mas eu vou continuar na próxima aula. Esse material já vou disponibilizar para vocês, o PDF dele, mas na próxima aula eu vou continuar esse material aqui, tá? Eu vou continuar escrevendo, tá? Pelo menos a primeira parte da nossa próxima aula. Pessoal, ficou uma aula um pouquinho mais longa ainda, 1h24. Eu estou tentando planejar algumas aulas mais curtas. Mas assim, é que eu tento trazer também muita coisa que eu vejo na realidade, sabe? E acaba que a aula acaba ficando um pouquinho mais longa. Eu acho melhor fazer isso do que só chegasse aqui e pudesse falar linear é assim, quadrática é assim, exponencial é assim, logaritmo é assim, não sei, curva de oferta é assim, curva de demanda é assim, sabe? É sempre bom trazer uma interpretação econômica para as coisas, né? Tá bom? Pessoal, por hoje é isso e até a próxima aula.